Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, nossa aula de história. Vamos lá? Vamos à leitura. Todo erro é o caminho para o acerto. Então, se você erra, não se desespere. Vá à luta que você vai acertar. Orientações: assistir todo o vídeo, realizar a leitura das páginas citadas no vídeo, responder as questões das páginas 63 a 64, assinar a lista de frequência, enviar foto da atividade realizada para o professor. Conteúdo da aula: a abolição, página 60 a 64. Vamos lá, iniciar a leitura, né? A abolição da escravidão foi instituída por meio da assinatura da chamada Lei Áurea, em 1888. Ela proibia o trabalho escravo no Brasil. No entanto, a abolição é parte de um processo que se iniciou décadas antes. Veja abaixo alguns dos elementos que precisaram ou pressionaram o governo e contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Então aqui tem alguns elementos que vai mostrar essa contribuição. Primeiro, um deles, a resistência dos escravizados por meio de fugas. Era um dos principais elementos. Eles fugiam dos processos contra os senhores, denunciando maus tratos, por exemplo, das sabotagens, danificando ferramentas e outros itens. A pressão internacional pelo fim da escravidão. Então, o Brasil sofreu muita pressão para que fosse extinta a escravidão. Uma série de leis que foram citadas ao longo do século XIX. Então, algumas leis foram criadas ao longo do século XIX que começaram a proibir a escravidão. O chamado movimento abolicionista, movimento político e artístico que possuía a abolição como lema e que denunciava a crueldade do sistema de escravidão, ou seja, o sistema escravista. Vamos dar continuidade. Esse aí é o que? Observe esse povo aí. O que leva a você entender quais são esses povos? É uma reunião interna na Frente Negra Brasileira. Foi no ano de 1932. E esta outra aí é o que? Um ensaio de leitura do texto do Teatro Experimental do Negro, em cerca do ano de 1945. A Abadia Nascimento está no meio, e você vai ver a foto dele no slide seguinte. Esse é a Abadia Nascimento, no ano de 1983. Aí vamos continuar. Conheça alguns exemplos dessa luta. Os inúmeros jornais da imprensa negra paulista, a partir de 1915, traziam informações e tratavam de assuntos de interesse do público negro. A Frente Negra Brasileira, FNB, fundada em 1931, com seus milhares de associados e simpatizantes. O Teatro Experimental Negro é o TEM, fundado por Abadias Nascimento em 1944, o que você viu na foto anterior.
a Associação Cultural Negra, ACN, fundada em 1954, que, além de lutar contra a discriminação racial, prestava assistência social aos seus membros. O Instituto de Pesquisa em Cultura Negra, IPCN, fundado em 1975. O Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU, surgido em 1978. Você vai ver isso no acervo do IPAFRO. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Agora veja aí, vocês estão vendo que tem duas crianças aí, uma negra e uma considerada branca. Em 1988, a Constituição brasileira tornou o racismo crime inafiançável, ou seja, se hoje alguém cometer algum ato de racismo, ele pode ir preso e pagar pena por isso, não pode pagar fiança para ser solto. Então ele vai preso e paga por isso, certo? Mais recentemente, em 2003, foi promulgada a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas brasileiras. Então já existe esse ensino que é obrigatório no nosso país. Está na Constituição de 1988, capítulo 2, dos direitos garantidos e fundamentais. Então, essa carta aqui faz parte da Constituição de 1988. Observe esse slide, essa gravura, essas crianças. O que diz? No dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. O que é ter consciência negra? Vamos ver? O que é ter consciência negra? Na sua opinião, por que foi criado com esse tema? Explique o que é ter consciência negra, explique por que foi criado, dê a opinião. Já vamos ver agora o que diz aqui. Segundo um relatório publicado em 2017 pela Oxfam Brasil em nosso país, aqui já é recente, veja que nós estamos em 2021. Esse relatório tem 4 anos somente publicado, então é novo, ainda é recém-criado. Os negros são menos números em todas as faixas de renda superior a um salário mínimo e meio, e para cada grupo negro com rendimento acima de 10 salários mínimos foi 4 brancos, ou seja, cada um negro tem 4 brancos que recebem essa renda. Então, considerando todas as rendas, brancos ganhavam, em média, o dobro do que ganhavam negros. Isso foi num levantamento feito no ano 2015. Veja bem, R$ 1.589 em comparação com R$ 898 por mês. Ou seja, o branco ganhava praticamente o dobro, R$ 1.589 e o negro R$ 898. Em 20 anos, os rendimentos dos negros passaram de 45% do valor do rendimento dos brancos para 57%, já melhorou um pouco. Se mantido o ritmo de inclusão de negros observando esse período, a equiparação de renda média à dos brancos ocorrerá somente em 2089. Então, se for no ritmo lento que está, então precisa a sociedade ainda se movimentar, se mover, lutar para que essa diferença possa acabar. É tudo por igual, precisa ser de igualdade social. Então vamos lá, né? Na sua opinião, por que a população negra é menos que a população branca? Você conhece outras situações em que isso ocorre? Descreva. Você conhece, veja bem, você vai dar a sua opinião, mas no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, você conhece uma situação semelhante que tem o branco e o negro, às vezes desempenhando a mesma função que o negro,
e tem um salário mais baixo? Você conhece? Resiste. Vamos continuar. Mais de um século após a abolição da escravidão no Brasil, a sociedade brasileira busca encontrar mecanismos que evitem o preconceito e a discriminação. Uma dessas iniciativas está expressa na Constituição Federal, o compêndio de leis que fundamentam os direitos e deveres dos brasileiros, no artigo cujo quinto o racismo é considerado crime. Então, racismo é crime, ok? Então, cuidado, não pode acontecer tal situação. Então, vamos desejar a todos vocês bons estudos.